Agora sim, eu vou passar a palavra para o coronel da reserva e mestre em ciências militares pela ICM, o Paulo Filho. Paulo, é muito bom ter o senhor aqui, inclusive eu acompanho o seu trabalho de análise. O senhor hoje, tem 23 horas, o senhor fez uma publicação que me chamou a atenção, que foi a seguinte: disse o senhor no Twitter: pela primeira vez em 133 dias de guerra, os russos não reivindicam nenhum ganho territorial na Ucrânia. Esse fato e também declarações russas podem indicar que as tropas entraram numa pausa operacional para reorganização e descanso antes de uma nova ofensiva. O senhor consegue, é possível a gente enxergar o próximo passo de Putin e essa versão de que Putin poderia partir para Kiev? Isso pode ser levado em consideração? Boa noite, William. Boa noite, Fabi. Boa noite a todos que nos escutam e nos assistem. Bom, o que o Putin vai fazer, William, é realmente uma incógnita, né? Nós não temos nenhuma condição de prever. O que eu escrevi e acredito é que há uma pausa operacional, sim, o desgaste dos russos para a conquista, como foi falado pelo repórter da Jovem Pan, de todo o território de Luhansk, foi um desgaste muito grande, foi uma batalha muito encarniçada, mas eles finalmente conquistaram, né, as cidades de Severodonetsk e Lysychansk e conquistaram toda a província de Luhansk. E aí é natural, nesses momentos, que exista uma pausa, essas tropas precisam descansar, precisam ser recompletadas, o material precisa ser recompletado, precisa ser consertado aquilo que foi estragado, tem que haver um ressuprimento de material e tudo. Isso para que daqui a alguns dias, provavelmente, os russos passem a uma nova ofensiva com mais ênfase na República imediatamente, na República autoproclamada, né, na província mais ao sul, que é a província de Donetsk, que são as duas províncias que juntas formam a região do Donbas, que é aquele objetivo primevo dos russos, né, onde as duas repúblicas se autoproclamaram independentes, e o presidente Putin usou isso desde lá do começo da guerra como uma das suas motivações, né, apoiar essas províncias que se autoproclamaram independentes. O que vai acontecer depois, William, é muito difícil de prever, né? Será que ele vai ficar satisfeito com a conquista de Luhansk e Donetsk e com o que já está conquistado lá no sul, que é Kherson, Zaporíжia e a Crimeia, que já tinha sido conquistada? Ou será que ele vai continuar progredindo em direção ao Ocidente, até, por exemplo, o corte do rio Dnieper? No mapa aí dá para ver com clareza, né? O rio Dnieper marca um limite natural muito nítido, né, dentro da Ucrânia. Será que ele vai progredir até o rio Dnieper? Será que lá no sul ele vai progredir, como a gente vê no mapa aí, para Odessa e encostar naquela faixa vermelha que é a Transnistria, né? Um território sob influência russa na Moldávia? Se ele fizer isso, ele retira, como a gente pode ver no mapa, toda a saída da Ucrânia para o mar. A Ucrânia passa a não ter mais acesso ao mar, e isso será um grave problema para a Ucrânia do ponto de vista econômico, né? Praticamente inviabilizaria a Ucrânia economicamente. Então, será que ele vai ficar satisfeito com o que ele já conquistou, ou será que ele vai progredir mais para o Ocidente? É uma incógnita, William, nós não temos essa resposta. Fabi. Boa noite, Coronel Paulo Filho, prazer recebê-lo aqui novamente. É uma das questões que eu tenho levantado bastante nesses últimos dias, é a questão humanitária. Eu venho repetindo isso, mas com esse recuo agora, recuo momentâneo, né, das tropas, isso acontece em todas as guerras, pelo que eu entendi, essa não é diferente. O senhor tem notícias do deslocamento das pessoas, que foi até sugerido pelos prefeitos das cidades menores, de se está ocorrendo, se as pessoas estão conseguindo, os civis conseguindo sair dessas localizações um pouco mais já preocupantes? E aí eu já vou emendar em relação a Odessa. Eu vejo com grande preocupação essa parte dos civis que estão de Mykolaiv até Odessa. O senhor sabe se existe alguma também movimentação de resgate, deslocamento para colocar os civis aí, como a gente está vendo no mapa, de Mykolaiv até Odessa e também lá
de toda a região que já foi consolidada pelos russos, mas que tem muitas pessoas em poucas cidades pequenininhas, né, que foi até sugerido para que elas saíssem. Então, se o senhor tem essa notícia, puder falar para nós aqui, vai ser uma honra. Então, Fabi, no mapa ali mostra com clareza a cidade de Sloviansk, né? A cidade de Sloviansk e a cidade de Kramatorsk são dois possíveis. Ali, Sloviansk, né, tá no território de Luhansk, está em Donetsk, melhor dizendo, e provavelmente será o próximo alvo. E nós vimos essa semana o governador da província de Donetsk pedindo, né, para que a população se retire, especialmente dessas cidades de Sloviansk e Kramatorsk, porque provavelmente serão palco de combates encarniçados mais para frente. Você falou em Mykolaiv e Odessa também, deve estar havendo, sim, a retirada das pessoas, essas áreas ainda estão livres, né? ainda está sob a posse do governo ucraniano todas as estradas que, por norte, chegam a Odessa e Mykolaiv. Então, é bastante provável que a população esteja também se retirando. Agora, isso é um problema, Fabi, porque essas pessoas vivem nessas cidades, né? Então, muitas vezes, elas não têm para onde ir. E não é muito fácil, às vezes, convencer as pessoas a saírem de suas casas, mesmo com a perspectiva da guerra. É lógico que a grande maioria, a maioria absoluta sai, né, foge dessas cidades, mas há casos históricos, isso é comprovado estatisticamente, muitas pessoas insistem em ficar nas suas casas, até de uma maneira incrível para nós, né? Mas isso acontece sim. Então, Paulo, esse momento não seria um momento para a gente sentar e discutir a paz, quando a gente tem essa pausa operacional na Ucrânia, para que as tropas russas se restabeleçam, né, se organizem, é uma questão de logística. Você também tem, é claro, o reabastecimento e a reorganização das tropas ucranianas e de todo o armamento que eles vêm recebendo da OTAN, dos Estados Unidos, mas não seria esse o momento ideal para a gente encontrar ali um personagem para fazer essa mediação? Porque as últimas ofensivas russas, se o senhor me corrija se eu estiver errado, eles estavam bombardeando de forma indiscriminada toda aquela região do Donbás, a região leste da Ucrânia, e falávamos até do uso de bombas sem tanta precisão, bombas mais antigas, enfim, muito se falou sobre isso. Esse não é o momento da gente sentar e discutir isso, lembrando que os setores de inteligência não pararam a guerra. A informação, ela está aí, a contra-informação, ela está trabalhando o tempo inteiro. Mas não é um momento muito oportuno para a gente fazer uma intervenção diplomática? O problema todo, William, é que a guerra só termina quando um dos lados desiste de lutar. A guerra não termina pela conquista dos objetivos no terreno se o outro lado não se sentir vencido, não se der por vencido. Então, por exemplo, na guerra do Afeganistão, acho até que eu já comentei isso em outros programas aqui, os Estados Unidos conquistaram todo o Afeganistão em questão de meses. E aí passaram 19 anos tentando estabilizar, né, as cidades, tentando organizar os governos, mas o Talibã nunca desistiu de lutar. E, no final das contas, o Talibã reocupou todo o território. Então, a paz entre a Ucrânia e a Rússia só será feita no momento em que um dos governos desistir de lutar. E isso não depende somente, William, dos presidentes, dos líderes políticos, né? Isso, às vezes, isso depende muito do próprio povo, da vontade que o povo tem, da motivação que ele tem para continuar lutando. Então, pela dificuldade que os russos estão tendo no terreno, pela força de vontade, né, pela resiliência que nós vemos no exército ucraniano, me parece muito difícil nesse momento, a gente vendo essas cenas, né? Imagina se você mora numa cidade que está completamente destruída dessa forma. O desejo de revanche, né, o desejo de vitória,
ele perpassa toda a população. Paulo, então, fazendo um exercício, só para encerrar, William, fazendo um exercício aqui de imaginação, né? Mesmo que o presidente Zelensky agora decidisse, não, tá bom, vamos entregar o que já foi ocupado pelos russos e eles não avançam mais, será que esse povo aí concordaria? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quando o senhor falou do Zelensky, era justamente a observação que eu ia fazer, que ele mesmo falou que não vai abrir mão do território pela paz. Já bateu o martelo. Agora, isso traz um fator importante. Não só o povo ucraniano, a mobilização, né, do povo ucraniano, como também do povo russo. É o que eu digo, a vontade de lutar ela é fundamental, William. O Napoleão já disse, né, que a força moral está para a força material numa proporção de 3:1. Então, a paz, muitas vezes, a decisão de fazer a paz, ela tem que ser consertada no seio da sociedade. O povo ucraniano vai ter que concordar em fazer a paz, porque senão ela vai ser uma paz pela metade. A guerra pode até acabar formalmente, mas vão continuar as ações de guerrilha, ações de terrorismo, ações de desestabilização dos governos que, porventura, forem instalados nessas cidades, esses governos que seriam pró-russos, né? E aí, então, é difícil. Paulo, e aí, Fabi, a gente já falou aqui, né? O Paulo mesmo falou sobre guerra de procuração e tal. Se você tem alguém fomentando isso, né? Ou essa russofobia, esse ódio, fornecendo armas e só retroalimentando esta violência, a gente não vai chegar a um acordo nunca, né? Assim, como desde o início da guerra, a gente fala, né, quando a gente é perguntado, a diferença entre os dois exércitos é uma diferença muito grande. O exército ucraniano sozinho, né, somente a Ucrânia, a nação ucraniana, não teria condições de fazer face a uma invasão russa. Se a Ucrânia não estivesse recebendo esse equipamento militar do Ocidente, certamente a guerra teria tomado um outro rumo. Então, nós estamos vendo, sim, não há dúvida nenhuma, uma guerra por procuração, uma guerra em que a OTAN está, sim, ao lado da Ucrânia contra a Rússia. Ela só não emprega os seus homens, os seus soldados, ela não coloca o que a gente chama de boots on the ground, né? os coturnos no terreno, mas ela mobiliza com material, com dinheiro, com equipamento, com tudo que é necessário. Então, certamente, isso prorroga a guerra. Agora, por outro lado, será que se elas não fizessem isso, Kiev já não teria caído? E será que aí, depois de Kiev, como que a Polônia ficaria? Como que a Lituânia, Estônia, Letônia, né? Esses países certamente ameaçam, o sentido de ameaça, que inclusive levaram a Finlândia e a Suécia a pretenderem aderir à OTAN, estaria ainda muito mais exacerbado. E aí, Fabi, o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, deixou a reunião do G20 nesta sexta-feira afirmando que, abre aspas, não há nada para falar com o Ocidente, fecha aspas. Na Indonésia, onde foi sediado o encontro, o chanceler falou que os países ocidentais precisam decidir o que querem para solucionar a guerra na Ucrânia. Lavrov chamou de uma russofobia frenética os discursos dos representantes ocidentais. Ainda afirmou que os países ocidentais não permitem que a Ucrânia avance no processo de paz. Fabi. Lembra, William, eu costumo dizer que os possíveis sucessores de Putin, se ele caísse, seriam piores. Está um bom exemplo, Lavrov, né, que é um dos, ali na linha sucessória natural do Putin, se viesse ter aí um problema até de saúde foi aventado, que eu até não acredito muito. Mas Lavrov, ele deixa bem claro a ideia dos russos em relação ao conflito, em relação à posição ao Ocidente. Em nenhum momento os russos blefaram, né? Eles têm dito quais são as motivações deles, embora a gente não entenda, mas da perspectiva deles, eles têm se mantido na mesma narrativa, eles não mudaram. Eles podem ter mudado um pouco de rota, mas também, como disse o próprio Putin, fomos nós que mensuramos o tempo. Eles não disseram em nenhum momento que seria de ou sei lá de quantos dias
esse conflito, essa guerra. Eles ainda continuam, né, tratando como se fosse uma operação especial. E ainda falando da questão humanitária, hoje, Coronel Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga pessoal da Thalita do Vale, que é aquela brasileira que faleceu lutando lá na Ucrânia, e a mãe dela, Dona Rose, está extremamente assim, triste, preocupadíssima, porque o corpo da filha foi recolhido pelos russos e ela não conseguiu fazer, parece que foi oferecido um reconhecimento antes de uma cremação, isso não ocorreu. Então, só para a gente explanar como é grave, como é triste essa questão humanitária, falando de uma brasileira, como seria o procedimento correto, lembrando aqui da ética da guerra, que você já explanou para nós, que deveria existir, né, se tivessem essas condições normalizadas, até para ver se a gente abre uma luz aí para a Dona Rose, que é a mãe da Thalita. Fabi, eu não sei exatamente qual era a situação dessa brasileira lá no conflito, né? De acordo com as normas do direito internacional dos conflitos armados, as convenções de Genebra protegem os combatentes quando eles são considerados combatentes legítimos, né? Para que eles sejam considerados combatentes legítimos, essa brasileira, ou qualquer brasileiro que vá para lá, qualquer estrangeiro, ela tem que estar enquadrada em uma unidade do exército ucraniano formal, ou seja, lá no 20º Batalhão de tal brigada. Ela tem que estar enquadrada dentro da hierarquia, ela tem que ter um posto, uma graduação, um comandante, e ela tem que estar recebendo remuneração exatamente igual à dos ucranianos. Isso para caracterizar que ela é uma militar ucraniana, estrangeira, mas militar do exército ucraniano. Se essas condições forem dadas, e nós estamos falando em tese, porque eu não conheço o caso, ela teria, sim, todo o amparo do direito internacional dos conflitos armados, e após as hostilidades, após o cessamento das hostilidades, haveria a troca dos despojos, né? Teria tudo isso. Caso ela seja considerada, isso não atenda, não seja atendido, ela perde essa proteção do direito internacional dos conflitos armados, mas ela continua sendo um ser humano. Ela passa a ser abrigada pelos direitos humanos, propriamente dito, né? Mas aí pelas normas legais, pela legislação comum do país, no caso da Rússia. Então, de acordo com as leis russas, o amparo dos direitos humanos, das leis russas, teria que ocorrer. De qualquer maneira, ela teria que estar amparada. Ou pelo direito internacional dos conflitos armados, se fosse enquadrada no caso de um combatente, ou pelos direitos humanos, se não fosse enquadrada como um combatente. Paulo, vou fazer uma provocação, trazendo para a nossa realidade. A hora certa na PAN são 11h36. O senhor fez uma observação sobre um carro de combate brasileiro. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas com o conflito que está acontecendo, nós falamos ao longo desses dias sobre uma possibilidade de uma corrida, né, nuclear, ou de uma reorganização militar do mundo. Como o senhor analisa hoje as Forças Armadas brasileiras? Nós estamos investindo em equipamentos, nós estamos nos reciclando ou nos reorganizando em função dessas coisas que não eram prováveis, né? Nós não tínhamos aí uma expectativa de uma guerra envolvendo tantos países. Como hoje nós estamos como estratégia de logística das Forças Armadas brasileiras? Então, William, essa é uma pergunta muito boa, porque não é só o Brasil, né? Todo mundo tomou um susto. Se a gente for pensar um pouco tempo atrás, com o fim da história, né, com o fim da história, entre aspas, lá do Fukuyama na década de 90, com esse esfacelamento da União Soviética, com a vitória do Ocidente, e em seguida com o 11 de setembro, o que nós vimos foi os exércitos se voltarem contra o terror. Teve um livro que ficou muito famoso, muito influente, eu tenho aqui na minha estante aqui atrás, de um general inglês, Rupert Smith, que ele falava o seguinte: a primeira frase do livro dele era: já não há mais guerras,
Por quê? Ele não considerava que esse tipo de guerra que nós estamos assistindo fosse acontecer novamente, uma guerra de alta intensidade, ainda mais com um país que detém o arsenal nuclear como a Rússia. A guerra seria contra atores não estatais, né? Aquelas guerras que nós vimos no início do século XXI. E isso pegou todo mundo desprevenido. No dia 24 de fevereiro, no dia do ataque russo, o comandante do exército alemão, o general Alfons Mais, ele foi para o LinkedIn escrever um texto em que ele disse que o exército alemão, que ele tinha a honra de comandar, não estava preparado para o combate, não tinha condições de oferecer ao Estado alemão as ferramentas necessárias para fazer face ao desafio. O presidente Macron, em 2019, falou que a OTAN estava em morte cerebral. Então, assim, todos os países do mundo tinham deixado de investir tanto em suas forças armadas convencionais. E os países só têm condições de manter forças armadas de acordo com a sua estatura política estratégica, de acordo com os seus recursos financeiros. É muito difícil você convencer uma sociedade em que falta um monte de coisa a comprar carro de combate, por exemplo, né? Ela não vai entender essa prioridade. Então, a guerra deu um chacoalhão em todo mundo. As pessoas que são, os profissionais que são responsáveis por cuidar disso, estão fazendo, sim, investimentos. Então, nós vemos os países da OTAN levando os seus investimentos todos para 2% do PIB. O Japão, que tem uma constituição pacifista, o artigo 9º da Constituição do Japão diz que o Japão não terá exércitos convencionais, terá forças de autodefesa, e que gasta apenas 1% do PIB há muitos anos, já está mudando também. Então, todo mundo está voltando a investir muito mais em material de defesa. Isso cria o que se conhece nas relações internacionais como o dilema de segurança, né? Um paradoxo da segurança. O que acontece? Um país reconhece uma ameaça no vizinho. O que ele faz? Ele se arma. Aí, como ele se arma, o vizinho também reconhece a ameaça, ele se arma mais. Como esse se armou mais, o outro se arma mais ainda. É o chamado dilema de segurança, que você pode chamar também de uma corrida armamentista. Então, nós vamos ver isso em todo o mundo. O Brasil, a pergunta que você fez, William, faz o esforço, né? As Forças Armadas fazem o esforço dentro do orçamento disponível para se manter o mais atualizada possível. E o meu tweet foi um reconhecimento, né, de que o Exército agora fez um contrato para renovar a frota dos blindados Cascavéis, parte da frota. Bom, eu queria agradecer o coronel da reserva e mestre em ciências militares pela ICM, Paulo Filho. Paulo, obrigado pela gentileza do bate-papo. A gente continua acompanhando o seu trabalho, as suas análises sobre esse conflito na Ucrânia e gostaríamos de contar com o senhor outras vezes aqui no Headline News. Vai ser sempre um prazer falar com você, com a Fabi e com toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que